E aí, povo que curte videogame? Hashtag olá. Bem-vindos ao Gamepedia, o programa que toda semana te conta o Paranauê, para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana, o pedido do Vitor era pra gente falar sobre arquétipos junguianos, mas Jung tem muitos arquétipos. Demais. Então eu selecionei 2, que é a ânima e o ânimos. Ânima e ânimos é um conceito bonitinho e fofo que eu vou explicar para vocês. Primeiro, você tem que saber que as duas palavras vieram mais ou menos do mesmo lugar com relação à etimologia. No latim, ânima significa alma e ânimos significa espírito. Aristóteles falava que a alma é uma coisa que possui todas as coisas vivas e que, na verdade, o espírito é um sopro de vida. Então, são duas coisas assim que podem parecer iguais, mas elas tinham meio que simbologias diferentes. Até que Jung falou, vou usar isso de outra forma. E sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. Ele vai chamar de ânimos a essência masculina e a parte deste arquétipo que vive no inconsciente da mulher, sacou? E a ânima, a essência feminina que vive no inconsciente do homem. Deu pra entender? Agora, é muito importante que você não confunda isso com gênero, entendeu? Tipo, não é que ele tá falando a mulher tem essas funções na sociedade, o homem tem essas funções na sociedade. Não, não. O que significa que o masculino tem que ter feminino, o feminino tem que ter masculino, e a gente vai falar sobre essas coisas hoje. Que daí eles ficam juntos, ambos, fofos, se abraçando, se amando. Eu disse pra você que era uma coisa gracinha. E você tem que entender que não necessariamente esses aspectos determinam tudo. Porque você pode ter mulheres que têm aspectos de ânimos que são mais importantes para ela e vice-versa. Mesmo porque você pode ter vários tipos de ânimos, tipo o protetor, o campeão, o mediador político. Você pode ter vários tipos de ânimas, que é tipo a mãe, a virtuosa, a espiritual. E daí, isso vai ser visto em um monte de lugares de formas até bem interessantes. A Lara Croft, por exemplo, é uma campeã. Ela é um tipo de amazona. Então, ela tem esse ânimos predominante. Assim como o Frodo e o Sam, que são fofos e lindos e queridos, eles têm esse aspecto maternal. Eles têm essa coisa mais de serem virtuosos. Então, eles têm esse aspecto da ânima predominante. Então, a gente não precisa definir entre homem e mulher. Deu pra sacar? É mais difícil e complexo que isso, tá? Mas a gente vai deixar assim light, porque assim dá pra entender. Se você é junguiano, não me mata, porque tá bom assim, vai? Beleza! Então, como você reparou, já dá pra usar em vários lugares esses conceitos. Então, quase todo personagem de videogame vai ter algo mais ou menos assim. Uma maneira bem simples de aplicar é, por exemplo, quando personagens tanto femininos ou masculinos podem exercer mais ou menos as mesmas funções ou se complementam, ou você escolhe. Por exemplo, Mass Effect. A Commander Shepard ou o Commander Shepard são os mesmos aspectos de ânima e ânimos dentro deles, não tem a ver com ser homem ou ser mulher. Uma das coisas que também é muito feita em quadrinho é o cara ter a Supergirl e o Superman. Então eles ficam ali como dois aspectos da mesma moeda. Também funciona. No mito do herói, aquele do Campbell, do monomito, da jornada do herói, sabe, que todo mundo usa, então, ele vai dizer que a parte dos aliados é onde aparece essa coisa da ânima e do ânimos do Jung. Como que isso aparece? O aliado tem que ser uma parcela ou da ânima ou do ânimos que complementam o herói. Se você pegar Harry Potter, por exemplo, a mãe dele seria a parcela de ânima dele. Porque ela protege ele, é por conta do amor. Tanto que ele só vai vencer o Lord Voldemort por conta do amor, não necessariamente por conta de atacar. Se você lê o livro, você sabe muito bem que ele estava defendendo todas aquelas pessoas. Então, é essa ânima que complementou o herói e deu para ele um poder que é mais especial, ou é um poder que o vilão não tem. Nos jogos, você tem vários aliados interessantes. Lembra do Link e a fadinha? Hey, listen! Pois é, ela pode ser considerada assim, até a Zelda, dependendo do caso, mas eu acho que a fadinha é mais certeiro. Em BioShock, tem toda a questão do Jack com o pai, viu? Podem ser dois caras. E assim como o BioShock Infinite tem os irmãos Lutece. Como sempre, videogame vai adorar quando esses conceitos estão em desequilíbrio, porque se tem desequilíbrio, tem conflito, então tem um vilão. Como, por exemplo, em World of Warcraft, que tem lá uma caverna que um dos vilões chama Dark Animus. E, inclusive, no mesmo lugar, tem um líquido que traz golems de volta para a vida, que chama Anima. Se você pegar em Dungeons and Dragons, tem uma categoria de undead chamada Animus, e no Xenogears tem todo o Ministério Gazel que vai atrás de relíquias chamada Anima, e eles também representam Animus. Anima também tem as suas representações.
nos joguinhos. Em Final Fantasy tem 2. No Final Fantasy X, a ânima é uma invocação, um summon. E ela é a manifestação dos sonhos da mãe do Seymour, sacou? Mãe, aspecto da ânima, etc, etc. Já no Final Fantasy XIII, é um ser sobrenatural que marca a Serah, que é a irmã da Lightning, e é quando ela tem visões do Ragnarok. Então essa coisa do aspecto espiritual da ânima. É claro que nesses casos elas estão meio um pouquinho desequilibradas, não são assim ânimas super fofas. Já em jogos tipo Fire Emblem, todos os tipos de magia são chamados de ânima. Da luz, das sombras, o que significa vários aspectos possíveis do que ele considera espiritual ou mágico. E se a gente for usar só com essa coisa de sobrenatural, pode ter 1 milhão de tipos de uso. Por exemplo, Neverwinter Nights 2, Animus aparece como uma espada e também pode aparecer como uma energia que dá voz ou dá vida para os bichos da caixa de Pandora. Isso acontece num jogo chamado Legendary. Agora, para mim, uma das traduções mais originais e também mais embasada na teoria junguiana é Assassin's Creed. E por isso a gente vai fazer. Como você que jogou bem sabe, Animus é uma máquina que permite que a pessoa que esteja lá, acessando isso, possa ver e interagir com as memórias dos seus ancestrais. Eles explicam isso como uma coisa meio de memória genética. Inclusive, essa coisa de usar arquétipos ou a ânima e o ânimos como uma forma de memória genética é uma leitura possível da teoria junguiana. Tem gente que vai concordar, gente que vai discordar, mas é uma leitura bem possível. E daí, o que eles fazem é, você entra, você tem acesso a essas memórias via essa máquina. E eles colocam a ânima de várias formas, por conta de várias mulheres. Por exemplo, Eva, apareceram 2 Marias, tem Sophie, e elas têm alguma relação ou com a criação do Animus, ou fazem parte, ou ativam, ou completam algum personagem. E o muito interessante é que mesmo a maioria dos nomes que eles usam são os nomes que Jung vai usar na teoria dele para dizer de vários aspectos da ânima. Então os caras foram atrás mesmo para pesquisar. E já que a gente está falando de ânima e ânimos juntinhos, se abraçando e se amando, todo mundo sabe que faltava uma assassina feminina na franquia original, né? Não assim para consoles e tal. E eu acho muito importante que eles tenham feito, e não só isso, o fato de terem usado gêmeos é muito interessante para aplicar esses conceitos de ânima e ânimos. Então, kudos para a galera que fez Syndicate, Assassin's Creed Syndicate, porque olha, isso sim é pesquisa com relação a Jung. E se você, como o Vitor, quer saber mais sobre os arquétipos junguianos, entender por que isso calcou ali a teoria do monomito da jornada do herói do Campbell, vai ler o livro do próprio Jung, não é tão difícil quanto parece, e eu recomendo que você comece pelos arquétipos mesmo, no livro O Arquétipo e o Inconsciente Coletivo, que explica um pouquinho de tudo isso, certo? Semana que vem eu volto com mais, mas se você quiser pedir um tema só para você, você manda e-mail no higienebrasil@higiene.com e a gente faz um gamepad especial para ti. Beijo!